E eu não preciso que você me aceite para que eu exista. Mas se você não fizer, ninguém vai fazer porque ninguém liga para essa população. Ninguém nem sabe que existe. Você numa instituição onde forma pessoas, essas pessoas vão formar opiniões e as pessoas não sabem lidar com o diferente, que não é tão diferente assim. Porque eu me vejo no espelho todos os dias. Então, eu sei que não é uma aberração. Eu sei que a aberração está na cabeça das pessoas e é problema delas. Uma pessoa transexual é uma pessoa que não se identifica ao gênero designado ao nascer, independente de órgãos genitais ou moldes de gênero impostos pela sociedade. Meu nome é Nathaniel, sou homem trans e estou no primeiro ano da faculdade de fotografia. O número de pessoas que fazem faculdade no Brasil já é pequeno. Dentro dessa porcentagem, existem pouquíssimas pessoas trans. Nós somos a exceção da exceção. Meu nome é Charles, eu tô no primeiro ano de serviço social na PUC Campinas e eu sou homem trans. Jorge Pinheiro, formado em Educação Física, fiz balé clássico pela Escola Municipal de Bailado. Tenho um filho, nasci em Salvador, na Bahia, moro na ZL, sou neguinha, cabelo duro, então imagina o que eu não tenho que enfrentar diariamente. Eu sou Fernanda de Moraes, tenho 45 anos, sou assistente social de formação, pós-graduada em Direitos Humanos pela UERJ, trabalho aqui no Centro de Cidadania LGBT como articuladora social. Eu sou mãe, sou mulher, sou feminista, adoro a profissão que eu tenho de assistente social, como eu também adoro dizer que eu sou uma mulher transexual. Chegar ao ensino superior já é um desafio. Permanecer pode ser ainda mais complicado. Eu fazia faculdade de medicina inicialmente, mas por conta do preconceito, eu tive que interromper a minha faculdade. Eu fiz 5 semestres em Manaus, eu fazia na Universidade do Amazonas. Eu precisava, quando eu vinha para São Paulo em 97, eu precisava fazer uma prova de transferência da UA para a USP. E aí aqui eu enfrentei os preconceitos porque eu não conseguia nem estágio, assim como eu não conseguia trabalho exatamente por conta de nome, porque não existiam todas essas políticas públicas que existem atualmente para a nossa população. E aí depois de praticamente 9 anos depois que eu entrei novamente, quando eu tive outra chance, eu não esperava uma reação contra dentro de uma instituição. Eu briguei muito na faculdade. Eu estou no 2º ano, ou seja, tem 1 ano que eu briguei muito para não ser chamada pelo nome de batismo. Muito antes, na matrícula, eu já falei com as pessoas responsáveis e que eu achava que iam resolver o problema ali. A pessoa que me atendeu, por exemplo, na secretaria, ela não sabia como se portar diante de uma situação dessa. Não é uma pessoa que nasceu Joaquim e de repente queria ser chamada de Joaquina. E aí ela não sabia como lidar com isso. Acho que as instituições, elas pagam de que estão realmente preparadas e querem ter algum tipo de preparo, mas na prática isso não funciona. Até mesmo durante as aulas, dentro do discurso dos professores, você vê algum tipo de LGBTfobia dentro do discurso, sabe? Tanto estereótipos de gênero, quanto falar que, gênero é biológico, algo do tipo. Eu posso dizer que eu tive um pouco mais de problema quando eu fui fazer a pós-graduação na UERJ, e perceber esse preconceito dentro de uma universidade onde as pessoas se dizem ter a cabeça um pouco mais aberta, onde o preconceito deveria, vamos dizer, não existir ou ser menor, ainda existe muito. E isso me constrangia e também me deixava, desculpa utilizar essa expressão, me deixava muito puta dentro da UERJ. Então, aqui na biblioteca da faculdade, eu tive problemas porque a pessoa que me atendeu, ela insistia em me chamar pelo meu nome. Chegou uma hora que eu perdi a linha. Aí eu falei, neném, você tá enganado. Se você me chamar outra vez por esse nome, amor, eu vou descer o barraco aqui. Aí você leva a fama de que todo transexual tem, toda travesti tem, todo viado tem. Que é isso, de você fazer barraco. Os principais problemas foram da coordenação da escola e da direção não saber mesmo. Chegava até eles com as demandas e eles falavam que não tem como acatar esse tipo de solicitação, porque é contra a lei, pode dar processo, não sei o quê. Várias desculpas por preconceito, sim. Até uma experiência que eu tive que envolver o meu orientador dentro da UERJ, porque eu precisava pegar um certificado
lá dentro de uma matéria que eu tinha concluído e eles não queriam me dar por conta do nome social, porque eles diziam que o nome que estava na carteirinha não condizia com o nome que eu utilizava. Lá nós tivemos uma semana de comunicação na faculdade. E aí tinham várias palestras, inúmeras palestras, e eu participei de algumas. Quando acabou a palestra, eu levei a folha até as 2 professoras que estavam carimbando as pessoas que estavam na palestra. Amada, foi um horror. Mas elas foram tão mal educadas e no momento que elas levantaram o olhar e me viram, o susto, eu não sei o que elas pensaram na hora que elas me viram, mas a reação foi absurda. Elas me trataram muito mal, porque elas me chamaram de aquilo, no meio do corredor, no meio de uma semana de comunicação, dentro de um prédio de comunicação. Coisas simples, como ir ao banheiro, podem se tornar um problema. No ensino médio bastante, porque eu só não podia usar nenhum banheiro. E aí depois falaram que você pode usar o banheiro da direção. Aí eu tinha que subir lá em cima na direção para poder usar o banheiro. Mas era incômodo, porque nem sempre a direção estava aberta. Aí várias vezes eu tive que esperar a aula acabar para ir no banheiro do parque, que era relativamente perto. Mas não são apenas os problemas com as instituições que geram conflitos na convivência dentro delas. A ignorância é um dos fatores que levam as pessoas a colocarem o preconceito em prática. Tem uma pessoa lá na faculdade que ela é cega. E um dia eu conversando com ela, achei lindo o que ela falou para mim, porque eu conversei com ela no elevador com uma pessoa que acompanha esta pessoa durante as aulas. 2 dias depois ela me reconheceu pela voz no elevador. E aí ela falou, Jorge, eu falei, oi, tudo bem? Nós começamos a conversar. Ela falou, me disseram que você não é mulher. E eu não acredito, eu falei, amor, sou mulher, eu peguei a mãozinha dela, pratique o seu braille. E ela riu muito. Fossem meus orientadores, fossem meus colegas, e os questionamentos eram sempre esses, assim, mas você nem parece. E aí muitas vezes eu dizia, tá, mas eu não pareço com o quê? Porque se eu sou uma mulher, eu tenho que parecer com uma mulher. Então com o que eu não pareço, gente? Só sou bem visto na faculdade, eu não tenho problemas, porque eu já tô em tratamento hormonal, minha voz já é grave, eu já tenho barba na cara. E assim, eu não tenho problema com passabilidade. As pessoas me olham e me reconhecem enquanto homem. Então, não tenho mais problemas. A partir do momento que eu não fale sobre isso. Primeiro que ninguém escolhe vir dragão, né? Se todas pudessem escolher, todas vinham lindas, cheias de plumas, lindíssimas, podendo voar e cagar na cabeça de todo mundo. Ninguém ia querer se arrastar mesmo com um veneno muito poderoso. A discriminação sofrida por quem é trans começa cedo e prejudica seu desenvolvimento, afastando essas pessoas de um dos ambientes em que mais se tornam alvos do preconceito, a escola. Acho que as principais causas de evasão do ensino superior são porque elas não conseguem terminar o ensino básico, ensino fundamental e médio. Os reais motivos são, expulsa de dentro de casa, expulsa de todos os processos de inclusão, de, escola, família, entender todos os pilares que sustentam a sociedade careta e ridícula que a gente vive. A fim de mudar a situação das pessoas trans em São Paulo, em 2015, iniciou-se o programa Transcidadania. Meu nome é Paola Alves, eu sou pedagoga do programa Transcidadania. Minha formação de base é História, sou historiadora e tenho um mestrado em História na área de Cultura, Poder e Identidades. O Transcidadania é um programa intersecretarial da Prefeitura de São Paulo, cujo objetivo é a elevação de escolaridade e promoção de direitos humanos para a população trans em situação vulnerável. Os participantes são encaminhados a escolas para que possam completar os estudos até o final do ensino médio e recebem um auxílio mensal no valor de R$ 924. Mas o trabalho do programa não se resume a isso. Meu trabalho no Transcidadania é um trabalho pedagógico. E o trabalho pedagógico no programa Transcidadania não é um trabalho isolado, porque até então esse público não estava na escola, E para garantir que os direitos das meninas não sejam violados, o direito de estar na escola, mas não é só estar na escola, é um direito que existem algumas questões. Uso do nome social, uso do banheiro, questão de aprendizagem, que algumas meninas ou meninos têm dificuldade. Questões que atravessam a educação, Porque se a pessoa está com problema de habitação, se a pessoa não tem casa, Enfim,
como é que você vai se organizar para ir para a escola, né? Quando a gente fala de travesti e transexual, a gente está falando de uma população que não tem os utensílios básicos de sobrevivência, né? Morar, comer, sabe? É toda uma costura que a gente precisa fazer, né? Os resultados desse trabalho todo aparecem rapidamente para quem se beneficia do programa. Meu nome é Renata, tenho 31 anos, sou beneficiária, né, do programa Transcidadania. Já vai fazer 2 anos, aí estou cursando o ensino médio. Eu tive que interromper os estudos bruscamente, né, para viver a condição da transexualidade. Aí retomei, está sendo maravilhoso, tipo, estou meio que mergulhando assim no conhecimento, fazendo de tudo para aprender e tal. E o lance que a escola promove da movimentação cultural está sendo ímpar, sabe, para mim, muito bom, eu estou curtindo. A gente já plantou uma semente que é essa vontade de conclusão, de fazer um curso superior e de se inserir no mercado de trabalho, né? Que até então era uma coisa que estava morta, né? Era um sonho que estava morto. E acho que as pessoas, se elas não sonham, elas não têm motivo para viver, né? Já deixa claro que a formação não se encerra no ensino médio, quando se conclui o ensino médio, mas vai para além, né? Eu pretendo, né, tipo, fazer algum curso superior, mas eu acho que não agora. Quando eu fazia o fundamental, eu pensava em fazer letras, literatura. Aí eu acho que se hoje eu fizer, eu acho que eu vou fazer letras em inglês. Com o passar dos anos, eu comecei a curtir o lance de moda, acho que eu queria fazer alguma coisa de moda. Tava sempre guardadinho lá, aquele desejo de concluir, começar um curso superior e ter uma profissão bacana para se manter, sempre fez parte. O desejo de alcançar e concluir o ensino superior vem acompanhado pelo desejo de melhorias nos processos pelos quais passamos ao longo do caminho. Acho que a principal medida que precisa ser tomada é na questão do vestibular. A primeira barreira já vem com o vestibular. Não é uma lei unificada de todos os vestibulares que precisam ter a cláusula de nome social ou que fica livre. Não, cada vestibular é diferente. O da USP você tem que enviar uma carta aberta de próprio punho, com várias coisas idiotas, com foto do seu busto, com umas exigências que não fazem sentido. Na faculdade eu entrei pela nota do Enem, então eu não fiz o vestibular da faculdade em si. O processo de solicitação do nome social no Enem, que eles abriram essa possibilidade, que foi uma impossibilidade ano passado. Você, para solicitar o nome social, né, você teria que imprimir um documento do site, né, do INEP. Nesse documento você assina, né, dizendo assim, eu quero ser chamada de Maria e eu quero também usar o banheiro correspondente ao meu gênero social. E você assina, escaneia, envia para eles também, escaneia e envia uma foto. A partir daí, a comissão julgadora suprema do que é ser feminino ou masculino, né, que detém todo esse poder, que vai dizer quem ou não pode, vai te dizer se você pode ou não usar o nome social ou fazer xixi na roupa ou no banheiro, sabe? Só que o que eu vejo, né, e o que eu percebo, e não percebo isso apenas somente dentro dos vestibulares e dentro do Enem. Nós temos uma política pública que ela está instituída, que é a política do nome social. A política do nome social, ela deveria coibir o preconceito com a população de travestis, de mulheres transexuais e de homens trans. Isso não acontece por quê? Porque as pessoas não entendem essa política e, na grande maioria das vezes, as pessoas elas colocam o nome social, seja entre parênteses ou seja em outro campo, mas ao lado elas põem o nome civil. E aí, com o nome civil, também a amostra não coíbe nenhum tipo de preconceito. Ou seja, o preconceito ele fica reforçado. Hoje, no 2º ano, o meu nome em qualquer lugar na faculdade entra Jorge Pinheiro e vem aquele monte de nome depois. Não adiantou absolutamente nada. Existe decreto municipal, estadual, então assim, não é favor, é decreto. Não precisaria que existisse uma polícia do trabalho, né? Vamos dizer assim, aspado. O professor que está lá no ensino superior, ele já teve a formação básica, né? Então assim, o professor que está lecionando, está ministrando uma aula, sei lá, numa faculdade, ele já passou pela formação básica. Se nessa formação básica, minimamente, ele tivesse sido atingido por um discurso de inclusão, de acolhimento, sabe? De que a diferença existe, de que travesti existe, que transexual existe. Se esse convívio tivesse existido a priori, né, não precisava muito de sensibilizações. Não só com os professores, mas a coordenação e o corpo de funcionários. Todo mundo que frequenta aqueles espaços, eles já estão lá, assim. Não que as pessoas que estão chegando agora, que nem eu, precisam educá-las. Não é isso que eu tô falando. Mas seria interessante propor a discussão, pelo menos, e fomentar isso. Porque eles não sabem mesmo. E é todo um processo histórico, não tem como, de um dia pra noite, não ser transfóbico mais.
Não é assim que funciona. Acredito que essas pessoas precisam ser vistas para elas serem acolhidas, né? Porque não se vê. Eu vou estranhar uma população que eu nunca vejo, né? Então, se eu ver, eu vou estranhar, né? A minha proposta, junto à coordenação do curso, que ainda não aconteceu, era justamente essa, de fazer alguma coisa, uma oficina, um workshop, até de apresentação. Porque todos os dias, eu não estou exagerando, todos os dias tem uma piada, tem um olhar, tem uma discrepância qualquer. Então tá no dia a dia, tá no você chegar no seu colega que tá fazendo aquela piadinha com a travesti na rua, com a sapatão do curso X. Tá você chegar e falar, isso é errado, sabe? Não faz isso. Todo mundo tem um sonho. E o sonho de ter uma formação profissional é de muitos. Todos têm o direito de conquistá-lo. Mesmo que alguém tente te convencer do contrário, resista. Então, se eu tivesse que fazer um trabalho dentro da instituição de esclarecimento, de dizer, nós existimos, nós estamos aqui e nós viemos, infelizmente, amor, para incomodar e para ficar. Que é a educação mesmo. A educação realmente tem esse poder de transformação, sabe? Se não for pela educação, não vai conseguir nunca. Transsuperior. Vivências de pessoas trans nas universidades. Este é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo do 8º semestre de 2016 da FIAM-FAAM. Locução de Nathaniel Costa, roteiro e produção de Bárbara Bianchi, Beatriz Milanês e Victoria Agostinho, edição Sérgio Freitas, sonoplastia Celso Lima. Orientação do professor mestre Rafael Groman, coordenação do curso Vicente Dardi, direção do curso de Comunicação Social Márcia Furtado Avança.